Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Gilson e para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui nessa manhã para a gente conversar um pouquinho sobre o que Deus tem feito e algumas coisas que a gente acredita que Ele quer fazer no nosso meio. Hoje, a gente não está participando de nenhuma série. Hoje a gente chama aqui na CV de palestra avulsa, mas é um dia que a gente vai falar também sobre o que a gente vai ter aqui depois. E vocês estão vendo aí que o nome que a gente escolheu para esse dia de hoje, que é ministrare. Ministrare é uma palavra que vem do latim, que significa ministrar. Dessa palavra, ministrar, vem a palavra ministro. Ministro, a tradução de ministro, é aquele que serve. Aquele que serve. E aí eu parando para pensar, caraca, fulano de tal agora é o ministro da Justiça. Então, era para ele servir a nação, né? Servir o Brasil, levando justiça. Fulano é o ministro da Educação. E eu, parando para pensar sobre isso, descobri que, não sei vocês, mas olhando para esses caras, ministro, o cara ganha muito dinheiro, o cara tem muito status, o cara tem toda aquela pompa e circunstância, né, dos governantes, e eu não consigo associar aquele ministro que eu vejo, aquela rapaziada lá de Brasília, com serviço. Esse foi o meu primeiro clique, né? E aí depois, olhando para o lado religioso, eu lembrei de um termo, me permitam aqui, né? Criado numa igreja, e aí aquele termo, fulano é ministro do Evangelho. Aí o cara, né, senta numa cadeira especial, come primeiro na fila, né, que isso é um absurdo. O cara, sei lá, o cara tem um monte de privilégios. E nós, hoje em dia, conectamos essa palavra ministro a privilégio e não a serviço. Eu não sei vocês, mas eu, né, pensando sobre hoje, não consegui juntar essa palavra ministro com serviço, e sim com privilégios, com pessoas que têm privilégios que eu não tenho. Essa foi a minha conclusão quando eu fui pensar em ministros. Ministro, o que é um ministro? Para mim, foi um cara que tem privilégios que eu não tenho. E não aquele que serve. E eu sou um cara que eu gosto de pensar um pouco nas definições, de trabalhar com conceitos. Então, quando eu pensei hoje em serviço, em ministrar, em ministro, naquele que serve, olhando para o lado da religião, desse cara que é o ministro do Evangelho, a gente acaba entrando por uma subcultura evangélica, onde as pessoas primeiro
tem que entrar no sistema religioso e navegar por esse sistema religioso que nós criamos, onde o ministro do Evangelho é um cara cheio de pompa e circunstância, e não aquele que serve. Quando a gente pensa naquele que serve, a gente sempre pensa no tio que limpa o chão, na tia que traz a água. Esse é o conceito de serviço, de servo. E não que, aqui quem vocês vão se identificar, e não aqueles caras que são os diáconos, né? Que diaconia, que é serviço, e não o ministro como aquele que serve. Esse é um conceito deturpado dentro do nosso sistema religioso, dentro da nossa subcultura evangélica, dentro do nosso gueto gospel. Ministrare significa privilégio, significa honra, pompa e circunstância, e não aquele que serve. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa vida, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me engajo no meu desenvolvimento profissional, menos tempo eu tenho para servir. Menos tempo eu tenho para fazer e para exercer serviço que não seja remunerado. Esse tem sido o conceito e esse tem sido o nosso dia a dia. A nossa vida perpassa por quanto mais eu trabalho, quanto mais eu conquisto, eu, às vezes, quando me sinto tocado para, eu coloco a minha mão no bolso e dou o meu dinheiro. E já estou fazendo um grandíssimo favor. Porque eu estou cooperando com a obra. E quando eu me lembro, eu oro às vezes. Mas o meu dinheiro está lá. Porque eu não tenho tempo. E realmente o tempo é um fator muito relevante na nossa equação de vida. Se a gente para e pensa sobre como que eu, no desenvolvimento e na minha cadência diária, desenvolvo qualquer outro serviço voluntário, ele é sempre colocado em segundo, terceiro e quarto plano. Sempre. Porque eu não tenho tempo. Porque eu não tenho tempo. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De, às vezes, eu dar por constrangimento. Uma vez eu estava no carro com uma pessoa e passou aqueles caras pedindo, e eu confesso que eu não dou mais por medo do que, às vezes, por não ter uma moeda. E aí eu me lembro que essa pessoa prontamente abriu o vidro do carro e abriu a bolsa na frente do cara e pai tirou o dinheiro e deu, e eu fiquei constrangido com aquilo. Eu fiquei constrangido porque falei, cara, não tenho essa coragem, eu tenho medo, o cara vai, puxa a tua bolsa e leva, e você fica. Eu fiquei constrangido nesse dia. Fiquei constrangido com a atitude dessa pessoa do meu lado. E muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, na dinâmica da nossa vida, a gente faz algumas coisas também por constrangimento e não por entendimento. E nós esquecemos que todas as dimensões, todas as áreas da nossa vida estão ligadas, estão sujeitas soberania de Deus. Quando eu penso em serviço
em doação. Muitas vezes eu olho para aquilo como uma parte da equação de tempo da minha vida. Muitas vezes eu olho aquilo como constrangimento social, porque todos estão fazendo, e eu esqueço que isso faz parte da equação de Deus para nossas vidas. De que, quando a gente olha para a vida de Jesus, isso fez parte da equação de Jesus. Isso fez parte da vida de Jesus, do cotidiano dele. O serviço, o ser ministro, aquele que serve, como Jesus fez, como Jesus foi, que é aquele que a gente olha e tenta imitar, é aquele nosso gabarito. Jesus é o nosso gabarito. Muitas vezes aqui, na nossa correria e na equação do nosso dia a dia, a gente não consegue ter o entendimento e ter a visão completa daquilo que Deus tem para nós no serviço. No serviço. Mas e o que é esse serviço? Como é esse serviço? Como que eu me desenvolvo? Como que eu participo? O que significa isso para o reino de Deus? Quais são as implicações que isso traz para a minha vida e que isso traz para a minha comunidade? Qual o sentido disso? Qual é o sentido disso? Muitas vezes nós pensamos que o servir a Deus, que quando nós temos esse entendimento, não, agora eu sou seguidor de Jesus, me chamo cristão, seguidor de Cristo, e eu confundo o serviço religioso, que é isso aqui, é falar baixinho, mas isso aqui é o serviço religioso, com o servir a Deus, com colocar as minhas habilidades, colocar a minha vida a serviço de Jesus. Como é que isso faz sentido na minha vida? Como é que Jesus fazia isso? Como é que ele deu significado a essas coisas? Eu quero que a gente comece a olhar um texto agora, que é um texto de Mateus 25, 31. E a gente vai ler alguns versos. A gente vai dar uma passeada hoje aqui. E a preocupação desses homens que conversavam com Jesus era sobre ter acesso ao reino de Deus, a quem ia ser escolhido, quem ia ter acesso ao céu, ao paraíso, quem poderia herdar esse reino. E aí Jesus claramente diz como é que eles tinham que olhar para essas pessoas, como é que eles tinham que agir e como nós hoje devemos agir e dar conta disso, de sermos ministros de Jesus, de sermos homens e mulheres que servem. Diz assim, Mateus 25, vou começar no 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha para mim. Servir a Deus, ser ministro de Deus aqui na terra, significa servir ao próximo. Vou repetir para você. Ser ministro, servir a Deus. Nós, muitas vezes, dizemos que somos seguidores de Cristo e ficamos pensando: onde eu sirvo a Deus? E eis aí a sua resposta. Servir a Deus é servir ao próximo. Servir a Deus é servir ao próximo. Na hora que Jesus está falando que Ele vai separar os bodes das ovelhas, na hora que Jesus diz assim: olha, você quer saber quando que você me serviu? Nós aqui temos desejo ardente de servir a Deus, de caminhar com Deus, de fazer a vontade dEle. E aqui Ele disse claramente para nós: você quer fazer a minha vontade, Paulo? Você quer fazer a minha vontade, Ricardo? Quer fazer a minha vontade, Fábio? Sirva o próximo. Ame os meus pequeninos. Vá na rodoviária de Manaus, que tem um monte de venezuelano com fome. Vá na Missão Vida,
que tem um monte de gente que estava desabrigado na rua e eu coloquei lá um lugar para abrigá-los. Você quer fazer a minha vontade? Você quer me servir? Ame o próximo. Cuide dos meus pequeninos. Muitas vezes a gente fica teorizando e filosofando, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque gosto de filosofia, mas tem dias e tem horas que a gente precisa de um choque de realidade. E hoje eu quero te chamar para uma realidade e te dizer que chega de ficar dentro de 4 paredes que não são nem nossas. Aqui é até alugado. Chega! Está na hora de nós arregaçarmos as mangas, tirar a poeira e colocar a mão na massa. Está na hora de nós, como comunidade, sairmos um pouco dessa dimensão de culto aos domingos, clero, templo, que a gente já nem tem, e fica nesse meio religioso, participando de serviços religiosos, e não, eu faço a vontade de Deus porque eu canto lá na minha igreja. Não, eu faço a vontade de Deus porque eu vou para assistir a aula, que é muito legal, e você tem que vir mesmo. Mas não é só isso. E se você quer mesmo seguir a Deus, se você quer mesmo fazer a vontade dele, em Mateus, Jesus escancara para nós o que nós devemos fazer. Que a gente saia desses limites, dessas nossas estacas limitantes de culto, clero, domingo e templo. Que a gente saia dessas coisas religiosas que nos limitam. Porque todo dia é o dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O templo, aqueles templos com vitrais que a gente nem tem aqui, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E que a gente entenda que não adianta a gente ficar preso em serviços religiosos, dizendo que eu sou o ministro de Deus porque eu falo lá na igreja, porque eu sirvo no grupo de trabalho tal. Cara, vem servir mesmo, porque a gente precisa. Mas, como indivíduo, você precisa entender, você precisa ter clareza de que você e eu precisamos servir o pobre, o necessitado e o pequeno, o órfão e a viúva. Essa é a religião que agrada a Deus. Servir o órfão e a viúva. Servir aquele que está vulnerável. Aquele que o país dele está se acabando em guerra. E a gente quer, na hora dele cruzar a fronteira, receber ele na bala. Porque ele vai tirar o meu emprego. Ou porque ele vai tirar a minha oportunidade. Eu não me lembro de ter lido na Bíblia, agora em Mateus, que é para a gente fechar a fronteira para o estrangeiro. Não sei se isso aí diz na tua Bíblia, mas na minha não diz. Na minha Bíblia, que eu acabei de ler, aqui diz que a gente tem que acolher. Que quando Jesus disse para aquele cara, não, você me recebeu, você cuidou de mim quando você cuidou daquele estrangeiro. Você cuidou de mim quando você foi lá naquele presídio e cuidou daquele cara, daquele pequeno, daquele que não tinha ninguém. Aí você me serviu.
Servir a Deus, olha aqui para mim, servir a Deus significa servir o próximo. Servir a Deus significa servir o próximo. Não adianta nós estarmos aqui todos os domingos, nessas cadeiras confortáveis, nesse ar-condicionado confortável, nos nossos carros confortáveis, no nosso ônibus, para quem vem de ônibus, razoavelmente, né? Domingo dá para vir sentado. Nada disso adianta se nós não sairmos desse limite, se nós não nos levantarmos e formos cuidar daqueles que precisam. Ser ministro de Deus, ser aquele que serve, significa servir quem precisa. Servir quem precisa. Às vezes a gente fica pensando e fica preso com... Poxa, eu sou administrador de formação e eu me lembro que quando poxa, como é que eu posso servir numa viagem missionária se eu não sou médico? Essa era uma crença limitante minha. Não vou para uma viagem missionária porque eu não sou médico, eu não sou dentista. E eu acho que eu cresci um pouco com esse negócio de que na comunidade de fé só dá para fazer trabalho voluntário quem é médico e quem é dentista, né? Então, se você está na mesma página que eu estava, quero te dizer que não! Independente da sua profissão, no seu dia a dia, lá no seu escritório, lá no seu consultório, lá na sua repartição pública, lá na sua faculdade, não sei por onde você anda, servir a Deus é servir, né, o próximo, é servir aquele que precisa. Mas nem todos nós temos acesso a essas pessoas mais vulneráveis que estão precisando da nossa ajuda mais iminente. Então, assim, bem, eu entendi a mensagem. Então, cara, tem os caras da rodoviária, tem os moradores de rua, tem diversas áreas de trabalhos que a gente faz. E aí fica parecendo, do jeito que eu estou falando, fica parecendo que se eu não fizer aquilo, eu não estou fazendo nada, então quer dizer que eu não preciso mais nem dar as contribuições que eu preciso. Não misture as coisas. Uma coisa não exclui a outra. Você pode continuar ajudando financeiramente, você deve continuar se envolvendo naquilo que você puder. Mas quando você não puder ir, você precisa entender que ser um ministro de Deus lá no seu trabalho também é possível, sabia? Sabia que você pode e você deve não levar a religião para dentro do seu trabalho? Porque muitas vezes a gente acha que não, eu vou fazer um devocional de manhã antes de começar o meu trabalho. E fazer o devocional é muito legal. Mas cuidado para você não levar a religião para dentro do seu trabalho. Leve Jesus para o seu trabalho. Leve Jesus com a sua vida, com as suas atitudes. Faça o devocional, se você puder fazer. Importante que você faça antes do horário de trabalho, tá? Se você entra às 8, faça às 7h30, 8 horas esteja no seu local de trabalho. É verdade. Não é para você começar às 8 horas, bate o ponto, aí vamos lá fazer um devocional, gente. Você está roubando o tempo do seu trabalho para fazer devocional. E Deus não quer isso. Isso é religiosidade. Você dá melhor testemunho no seu trabalho. Você
serve aos outros no seu trabalho se você chegar no horário e no horário do trabalho você começar a trabalhar. E não ir lanchar, e não ir fazer devocional. Levar Jesus, levar Cristo para o seu trabalho é você ser correto, fazer as coisas corretas, é servir ao outro lá dentro do seu trabalho. E não levar uma religião, e não levar atos religiosos somente. Fazer um devocional é importante e é legal, mas não é só isso. Porque às vezes a gente acha que Deus só se manifesta em ambientes religiosos. E, cara, Deus não está preso aqui. Porque aqui tem um ambiente religioso, né? Que tem uns shows irados, inclusive, rock and roll, metal, tem de tudo aqui. Mas a gente quer estabelecer ambientes religiosos e quer prender Deus, a manifestação dele, a lugares e atos religiosos, a serviço religioso. E não é isso. E não é isso. Porque eu posso me imbuir e me esforçar para atos e serviços religiosos mecanicamente. E aí eu esqueço, lá de 1 Coríntios 3, que isso precisa ser feito com amor. Porque se a gente fizer sem amor, de nada vai valer. Nada. Se eu não fizer com amor, se eu não servir. Porque, olha só, ministro de Deus, aquele que serve, esse é o nosso chamado. E a gente aprende isso lá na classe do Davis, tá? Deus é amor. Deus é amor. Se você é um ministro de Deus, se é aquele que serve, e Jesus aqui diz, olha, você me serviu quando você foi lá no presídio, você me serviu quando você acolheu o estrangeiro, você me serviu quando você foi com o pobre. Eu quero chamar a tua atenção, que você entenda tudo isso, mas que você não esqueça que você precisa ser movido pelo amor. Nós precisamos de amor para sermos servos de Deus. Porque Ele é amor. E a Bíblia é clara quando diz que se não tiver amor, de nada serviu. Nós, homens, temos muita dificuldade em nos sujeitarmos em amor, em fazermos as coisas para o outro com amor. A gente já consegue socialmente, às vezes até ter um destaque se eu chego com água, não, porque cara, ele tem um coração sério, ele levou lá uma água, pô, o cara está todo domingo lá. Precisamos ter clareza. E sabe qual é a maior prova que a gente pode ter quanto à disposição de serviço do nosso coração? Essa prova foi dada por Jesus. Ele, em certo momento, na véspera da Páscoa, Jesus reuniu os discípulos e
eles estavam comendo, sentados ao redor da mesa, e Jesus se levanta, pega sua túnica e uma bacia, e ele lava os pés de todos os discípulos. E aí, se vocês lembrarem da história, Pedro fala assim: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? E aí Jesus diz para ele assim: olha, deixa eu lavar o teu pé, porque se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele, poxa, então lava o pé, a cabeça, não sei o que, né? Pedro era daquele jeito. E aí, não, mas quem já se tornou precisa apenas lavar os pés. Lembram disso? Está lá em João. E aí Jesus lava os pés de todos e tal, mas quando Jesus senta de novo, ele fala uma coisa que eu quero destacar para você hoje. Eu trouxe na versão da mensagem. Está lá em João 13, do verso 12 a 15, que diz bem assim, né, depois de toda essa conversa, né, entre Jesus e os discípulos e Pedro, Jesus diz assim: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e estão certos. É o que eu sou. Então, se eu, o mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci aqui um padrão. Estabeleci aqui um padrão. ênfase para estabelecer aqui um padrão. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. Jesus ele estabeleceu um padrão para nós. Um padrão de serviço. Um padrão aonde ele que era o mestre, mas ele tinha entendimento que mestre é aquele que serve. Que ele era um veículo de Deus. Então ele como mestre, como o nosso maior exemplo, se debruçou, se humilhou, se abaixou e lavou os pés de todos os discípulos. Aquilo ali era um sinônimo de humilhação. Na cultura judaica, quem lavava os pés dos convidados eram os escravos. Jesus tomou ali uma posição, uma postura de um escravo, de um servo, que se humilha, que se esvazia de si e que serve o outro. Estabeleci aqui um padrão. Estabeleci aqui um padrão. O que eu fiz, façam também. Esse é o chamado de Deus para fazer o que Ele fez, servir como Ele serviu. E para terminar, eu quero deixar para você o seguinte pensamento. Servir a Deus através do amor ao próximo é o chamado de todo seguidor de Jesus. Sejamos obedientes. Senhor Deus, precisamos de Ti para cumprir o nosso chamado. Precisamos de Ti para sermos obedientes. Precisamos de Ti para cumprir o padrão que o Senhor nos deu. Então, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Nos ajuda a te servir através do amor ao próximo. Porque esse é o nosso chamado. Que possamos dispor das nossas vidas e do nosso coração para fazer a Tua vontade.
Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial. Nós aqui na Comunidade Viva, nós aqui na Comunidade Viva temos o desejo de criar ambientes para que nós possamos servir a Deus juntos. E hoje a gente combinou de todos os grupos de trabalho que nós temos, a gente vai estar aqui na saída para te dar a chance de ir lá. Poxa, existe esse grupo de trabalho aqui? Pô, legal. Perguntar como funciona e o que ele faz e quem sabe se inscrever e participar. Esse é o nosso desejo. Que você entenda o seu chamado ao serviço. E que você se engaje conosco nessa jornada de servir a Deus através do próximo. Então, quando acabar a música, a gente está encerrado e aí a gente sai e aí você vai conhecer os nossos grupos de trabalho e, quem sabe, travar braços conosco e fazer parte dessa jornada juntos.